A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. 7h28. Parabéns, Glauco. Hoje é dia do jornalista. Parabéns para nós, para todos os jornalistas que também aí fazem aqui o Jornal Brasil Atual e aqueles que nos acompanham remotamente. É isso aí, Glauco. Bom, e parabéns também para todos os profissionais da saúde, né? Que hoje é Dia Mundial da Saúde também. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a pandemia nesse momento. O Brasil registrou, infelizmente, 4.211 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É a primeira vez que bate a marca de 4.000 óbitos em apenas um dia. Já são 337.364 mortos pela doença. A média móvel de mortes no país na última semana ficou em 2.775. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 22%, indicando aí a tendência de alta ainda no número realmente alto de vidas perdidas, né? Esse recorde, nesse número, reflete o represamento também de dados do final de semana dentro aí do superferiado de Páscoa. E a Fundação Oswaldo Cruz afirmou em boletim divulgado nesta terça-feira que a taxa de letalidade entre os infectados pela Covid-19 aumentou de 3,3% para 4,2% em março. E o nosso convidado hoje para falar sobre a pandemia e todas as consequências é o Gustavo Cabral, imunologista, PhD, pesquisador da Universidade de São Paulo. Olá, Gustavo, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Apesar de tudo, é sempre importante a gente estar se conectando com as pessoas para trazer um pouco de informação, com cuidado e buscar o máximo de responsabilidade possível, que eu acho que esse é o objetivo, é tentar trazer das pessoas o máximo de responsabilidade para a gente tentar controlar essa pandemia, porque o jeito que está indo, do jeito que vem sendo conduzido tudo, tem trazido a esse desastre, a esse acontecimento como a gente nunca imaginou em nossa história que poderia acontecer. Verdade. Gustavo, esse ritmo de contágio, né, de mortes, está muito mais acelerado, né, pulando de 2 para 3 mil, agora de 3 mil para 4 mil num curto espaço de tempo. É assustador mesmo, né? Quais as projeções e qual que é o balanço que você faz desse momento, né? Batendo essa marca dos 4 mil? É uma questão bem complexa, Marilu, porque, assim, isso não é só o número atual de mortes. A gente tem que imaginar, assim, os números são assustadores, claro, batemos o recorde de 4 mil pessoas em apenas um dia. Isso assusta, mas para nós cientistas isso dá uma angústia danada, porque o vírus ele tem se dispersado tanto, porque assim, olha, imagine, a gente está dando corpos ao vírus para ele se propagar, nós estamos oferecendo nossos corpos para ele se propagar, consequentemente nós estamos dando a opção, a capacidade a ele de gerar novas mutações, de se adaptar aos nossos corpos, de tornar-se, por exemplo, mais letal, de tornar-se capaz, por exemplo, de escapar das vacinas. Então isso nos deixa muito angustiado como cientista e como seres humanos. A gente vê o que está acontecendo e a gente sabe cada coisa que está acontecendo. Então as projeções, por causa disso, por causa dessa dispersão, é algo que nos angustia. Honestamente, é algo que nos deixa muito angustiado, porque a gente precisa de todas as formas controlar a dispersão desse vírus. A gente precisa de todas as formas, entende? Entendi. Agora, já que você tocou nessa questão, né, das variantes, a gente viu aí o jornal britânico The Guardian, né, que publicou um editorial com duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, classificou até ele como o perigo para o Brasil e para o mundo. Ontem trouxe a reportagem também mostrando que o lançamento global de vacinas não é mais uma garantia de vitória sobre a Covid-19. Exatamente isso que você estava falando agora em relação às variantes, né? Destaca o perigo dessas variantes da Covid-19 que podem superar a imunidade conferida
pelas vacinas. Eu vou ler um trechinho do The Guardian, diz o seguinte, que as novas variantes preocupantes, eles colocam assim, variantes preocupantes, surgiram e se espalharam pelo mundo, colocando os atuais esforços de controle da pandemia, incluindo a vacinação, em risco de descarrilamento. Simplificando, o jogo mudou e o lançamento global bem-sucedido das vacinas atuais por si só não é mais uma garantia de vitória. Quer dizer, é isso que você estava falando, que está deixando os cientistas bastante aflitos, não é, Gustavo? E como é que funciona essa questão? Por exemplo, as pessoas, elas são vacinadas, só que elas não estão imunes também a pegar novamente a vacina, a doença, não é isso, Gustavo? Explica pra gente como é que funciona. Assim, a vacina, o objetivo primário dela é vital. Quando a gente projetou as vacinas inicialmente, a gente queria, claro, proteger contra o vírus. Mas pela necessidade, a gente foi conseguindo bons resultados e aí focamos, olha, o objetivo primário agora, pela necessidade, é proteger contra a doença em estado grave, consequentemente morte. Tá? Então, a gente protegendo esse estado grave já é uma grande ajuda. Aí já observamos também que poderia também ser contra desenvolver a doença em estado moderado ou leve. Então, essas vacinas, elas são capazes de proteger contra a doença, simplificadamente, mas não necessariamente ela protege a gente de pegar o vírus. Então, a gente pode, por exemplo, pegar o vírus, não adoecer, porque a vacina ela vai estimular nosso sistema imunológico a produzir anticorpos e outros componentes. Então, se a gente pega o vírus e ele entra na célula, o sistema imunológico impede que a carga viral aumente. Então, consequentemente, não desenvolva a doença. Porém, mesmo com a carga viral baixinha, a pessoa pode passar para outra pessoa. E esse é um momento que a gente precisa pensar muito no coletivo, como nunca antes. Porque, de repente, você somos vacinados e não desenvolvemos a doença, mas a gente pode passar a morte para outra pessoa. Porque a outra pessoa, de repente, está imunodeprimida, pode ser a gente também. A gente pode estar imunodeprimida, a gente pode estar com o sistema imunológico com alguma... A gente precisa pensar nas particularidades, com alguma coisa que favoreça a dispersão desse vírus mesmo vacinada. A gente precisa imaginar que outras pessoas não estão sendo vacinadas, pode ter saído de uma cirurgia, pode ser grávida, lactante ou menores de 18 anos que não podem ser vacinados ainda. Então, nesse momento, a gente precisa, mesmo quem se vacinou, continuar com os cuidados, que a gente vai chegar um momento que a gente vai conseguir os 70%, ou os 2/3, e controlar essa pandemia. O que o The Guardian chama a atenção é, principalmente, olha, o fato de nós estarmos adiando essa imunização em massa pode fazer com que esses vírus surjam, gerem novas variantes, que a mutação é extremamente comum. Quanto mais a gente dá corpos ao vírus, ele vai mutar e pode surgir novas variantes que escapem. Então, todo esse sucesso pode ir por água abaixo por causa disso. E aí é onde ele entra num ponto crucial que a gente vem batendo há muito tempo, o perigo do Bolsonaro ao mundo. Porque o que vem sendo feito tem favorecido demais ao vírus. E assustado o mundo, exposto o Brasil, assustado o mundo. O mundo está voltando aos poucos à normalidade, entre aspas, está conseguindo flexibilizar. Só que o Brasil está em ascendência à morte. Então, consequentemente, esse tipo de Guardian chega no mundo inteiro. Vai forçar todas as outras nações a fechar o espaço para o Brasil. E quando a gente fala em fechar o espaço, a gente precisa imaginar que não é só fechar o espaço da gente ir e vir. É fechar espaço, inclusive, a negociações, a questões de produtos. Como é que vai ficar a ação, a negociação do Brasil com outros países? Um fechamento ele é bastante complexo. Então, assim, esse perigo que as ações bolsonaristas
tem feito durante esse ano e favorecendo o vírus e expondo as pessoas à morte, que é o resultado que nós estamos vendo, passamos de 4 mil pessoas, vai levar a isso. É realmente um perigo ao mundo, não tenho dúvida. Perfeito. E Gustavo, agora eu vou repercutir com você uma decisão, né, tomada ontem na Câmara dos Deputados, né, foi aprovado por 317 votos a favor e 120 contra, o texto principal de projeto que flexibiliza a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresários. A proposta altera a norma sancionada no mês passado, que obrigava a doação de 100% das doses ao SUS, Sistema Único de Saúde, enquanto os grupos prioritários não fossem imunizados. Agora o texto vai para o Senado, se for aprovado, vai dar acesso à vacinação a empresários, enfim, as empresas, os funcionários, os familiares dos funcionários, antes do grupo mais vulnerável, né, do grupo prioritário. E a obrigação do repasse do SUS foi reduzido, aí seria reduzido para 50% das doses compradas caso o Senado aprove. Como é que você vê esse furar-fila? Ontem eu estava conversando com o deputado Paulo Teixeira, que é uma figura maravilhosa, assim, e a gente estava bem no período da votação, e ele conversando. O que você acha, Gustavo, sobre isso? Eu falando, olha, Paulo, a gente precisa imaginar que o Brasil tem ações fora dos padrões, e essa é uma delas, tá? Porque, assim, empresários, alguns, não todos, claro, alguns têm a gana tão grande de furar a fila que fica até exposto a uma mulher que é cuidadora aplicar uma vacina nelas que não são verdadeiras, que não é verdadeira. Esse foi o mico do ano, né? Foi o mico do ano. Então, assim, a partir do momento que, se a gente abre para isso, Marilu, tem um problema enorme nisso daí. Se as pessoas que têm condições de se vacinar furar a fila, antes da gente vacinar prioridade, na verdade, antes da gente, não só o grupo prioritário, antes de nós vacinarmos os 2 terços. Se isso acontece, o que vai acontecer é que o número de mortes vai cair, tá? Aparentemente isso é bom, só que é aparentemente, por quê? Quando cai o número de mortes por causa das pessoas que têm mais condições, melhores condições, estão sendo vacinadas, isso se camufla. Olha só, as pessoas vão imaginar que a pandemia acabou, e não acabou, acabou para classe mais favorecida, mas a classe mais baixa vai continuar morrendo, vai continuar sendo exposta, e não é uma questão, quando as pessoas não olham, esse número de mortes vai se propagando ao longo do tempo. E a gente vai surgindo também novas variantes, novas cepas que pode sim se tornar ainda mais letal e voltar ao risco a situação que nós estamos agora. Então, ou nós imaginamos que o controle e a vacinação é para todos, ou a gente vai dar essa oportunidade ao vírus, à doença, de matar muito mais pobres, favorecer inicialmente quem tem dinheiro e no futuro próximo voltar a afetar todos novamente. Nossa, então é um círculo, né? Quer dizer, vai voltar tudo de novo. Se não tiver o cuidado, sim. Por isso que a gente briga tanto. Eu tenho certeza, Marilu, que a gente consegue passar por isso. Se perguntasse algumas coisas no início do ano passado, era possível da gente falar, olha, algumas coisas podem mudar do que eu estou falando hoje, porque a gente está passando informações de acordo com outros vírus, são os primos desse coronavírus, que é o SARS-CoV-1, o MERS, nós não conhecíamos tanto, mas hoje nós já conhecemos, hoje nós já temos vacinas, que até então elas são capazes de proteger, inclusive contra essas novas variantes, elas ainda são, entende? Nós temos a informação, a coisa básica, distanciamento, para não gerar o lockdown. A gente precisa ter o distanciamento, o uso da máscara e a higiene. Só que distanciamento, a gente precisa ser muito bem organizado para a gente chegar nas pessoas. A linguagem não é global aqui no Brasil. A gente precisa da multidisciplinaridade. A gente precisa de levar pessoas que saibam conversar com as diversas classes, com as diversas regiões.
A gente precisa ser muito bem organizado para isso. E aí a gente consegue ter um programa nacional de orientação social. E o que está acontecendo é um programa federal de desorientação. Sim. Esse é o que está acontecendo, só que a gente precisa trabalhar todo o nosso potencial para chegarmos em todos individualmente. E aí a gente consegue controlar, e aí a gente consegue ter uma ação, porque senão o que vai acontecer é o lockdown. É a única forma, nesse momento é a única forma. Por quê? Porque a gente precisa parar com que o vírus se disperse mais. A gente precisa isso. Só que para fazer lockdown não é só simplesmente falar, ó, fique em casa. Você tem que dar o suporte. Você dá um suporte de 150 a 200 reais para a família se manter, aí você está brincando com a vida, com o intelecto dos outros. É exatamente pior ficar 3 meses sem nenhum centavo, né, Gustavo? É um horror. E você que sabe exatamente a dureza da vida, que eu sei que você é de uma família humilde e que você já trabalhou na feira, já trabalhou na roça, inclusive foi personagem do Globo Repórter, que eu vi depois que a gente também conversou aqui. Enfim, eu imagino que as pessoas também estejam te procurando, não é, Gustavo? Sabendo dessa sua sensibilidade nessa questão social, e realmente está assustador, as pessoas estão realmente aí passando fome, né, que a gente está vendo, e você está sendo muito procurado, Gustavo? Sim, porque é como se falou, eu estava assistindo aqui vocês, foram jovens abandonando os estudos, amadurecendo mais cedo, que basicamente foi o que eu fiz em minha vida. Eu não estudava, eu concluí o ensino médio, chamava segundo grau antes, aos 22 anos, porque eu tinha que trabalhar, não tinha a cultura do estudo, e quando pensava, imagina, eu tinha que acordar morando sozinho aos 15 anos, tinha que acordar às 3 horas da manhã para trabalhar, chegando em casa às 3 horas da tarde para estudar à noite, era difícil de concluir o ano letivo, amadurecer muito cedo, por ter que ajudar, mas assim, foi a educação que fez toda essa diferença. Até naquele momento, aos 20 anos, quando eu falei, eu olhava para as pessoas e falava, olha, eu quero ser isso, eu quero ser uma pessoa assim estudada, e só aos 20 anos essa decisão minha. Então, assim, eu falei, eu quero ser isso, quero fazer isso de minha vida. E aí, eu tinha juntado um dinheiro e falei, agora eu vou estudar, só estudar. E foi o que eu fiz em minha vida. Foi difícil? Foi. Mas, assim, eu tinha aquele foco de estudar e também peguei um período em que favoreceu também eu continuar estudando sem precisar trabalhar 8 horas por dia ou mais. Porque eu não faria a carreira que eu fiz nem a pau se eu trabalhasse 8, 10 horas por dia. Nem a pau. Fazer graduação, mestrado, PhD aqui na USP, fazer 3 pós-doutorados no exterior, Oxford, Suíça, nem a pau. A questão é que aquele período eu iniciei a faculdade em 2004, né? Que eu tinha exatamente 22 anos, terminei o ensino médio para a faculdade. E isso foi um período que tinha bastante bolsas de pesquisa. Então eu consegui, mesmo com bolsa de pesquisa, eu consegui estar estudando. Aí o mestrado foi com bolsa, o doutorado foi com bolsa, consegui me dedicar. Hoje não. As pessoas me procuram muito, até por ter orientação mesmo. Mas como assim? Pode me dar uma orientação, um caminho? Porque muitas vezes, Marilu, é o que a maioria precisa. Quando eu falo um programa nacional de orientação social, falo exatamente, muitas vezes a orientação é um caminho a seguir. A maioria das pessoas não está pedindo para caminhar por elas, não. Está pedindo orientação, está buscando, anseia por uma orientação, anseia por um caminho. E, claro, o suporte também. Então, assim, essa busca é algo que a gente precisa mesmo estar trabalhando de forma contínua, sabe? A gente precisa mesmo focar nisso, porque as pessoas anseiam isso. E com o potencial, Marilu, que nós temos como brasileiros, a gente tem uma criatividade, a gente tem umas habilidades que nos favorece demais. Como eu falei, fiquei um tempão na Inglaterra, na Suíça, com essa garra que nós temos e a criatividade, com uma boa orientação e um suporte, cara, a gente faz uma diferença fora do comum. Eu não tenho dúvida disso.
Perfeito. Bom, Gustavo, quero repercutir também com você. Numa próxima oportunidade, eu quero que você fale da vacina que você está, inclusive, pesquisando. Você está desenvolvendo uma vacina aqui para a Covid-19 no Brasil. Mas a gente deixa para a próxima, porque agora eu vou repercutir com você também, só para a gente encerrar, que a gente já está no finalzinho, sobre a conversa, né, do Jair Bolsonaro com o Vladimir Putin, né, nessa terça-feira, com o presidente da Rússia, enfim, justamente para poder viabilizar aí a vacina russa Sputnik aqui no Brasil, que inclusive os próprios governadores já tinham saído na frente, não é isso, Gustavo? É importante também, né? Enfim, finalmente, né? Finalmente. Pois é, sabe uma coisa que é bem complicada, Marilu? Em abril de 2021, mais de um ano de pandemia, a gente está falando sobre negociação. Negociação era feita, que vem a gente batendo muito nisso, em julho, agosto e setembro. Esse é o período de negociação para agora a gente vacinar em massa e não está exposto a ser chamado como um perigo do mundo. Mas, enfim, depois de tudo, falar que não comprava a Coronavac, chamar de vacina, de não aceitar negociação com a Pfizer para obter de 70 a 100 milhões de doses, de aceitar o mínimo da cota da Organização Mundial de Saúde para vacinação, que nós poderíamos ter 40% de doses. Quando eu falo 40% da população brasileira, tá? Então, fala isso daí, 80 e poucos, 40% da população brasileira, multiplica por 2 doses, nós poderíamos ter 160, 170 milhões de doses. Nós optamos pela cota mínima oferecida pela Organização Mundial de Saúde. Depois de tudo isso, claro que nós iríamos ser chamados de perigo para o mundo. Depois de tudo isso, vai conversar com Putin. Isso, assim, com todo respeito, Manuel, sabe por que isso aconteceu? Sabe por que isso está acontecendo? Porque o Lula começou a falar. Porque o Lula interviu com o que você falou de governadores. Tem um consórcio Nordeste que já tem uma pré-compra, já tem uma negociação muito bem avançada e muito bem concreta, que foi feita muito bem pelo intermédio de Lula, que o Lula também já começou a conversar com o Biden, e aí ele começou a ficar com medo, começou a se mexer. Então não é porque ele acha importante. A questão é que, com essa movimentação que o Lula começou a fazer e os governadores, e aí a visibilidade dele, a aceitação dele pelo povo brasileiro começa a cair, e o Lula começa a crescer, os movimentos, não vou falar nem do Lula em si, mas todo o movimento contra ele começa a crescer, aí ele começa a fazer essa movimentação, é por isso. Perfeito. Tá certo, Gustavo. Olha, a gente agradece aqui a sua participação. Vou ver se você volta na próxima semana e vai falar um pouco mais também, e principalmente da vacina que você está aí pesquisando, tá bom? Está desenvolvendo aqui no Brasil e nós temos muito orgulho disso. Forte abraço, Gustavo. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Até mais. Falamos aqui com o Gustavo Cabral, imunologista, PhD e pesquisador da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.